É oficial, a Alemanha posicionou suas tropas na fronteira da Bielorrússia. Nesta última segunda-feira, dia 8, a Alemanha deu um ousado passo contra o que o Ocidente chama de expansionismo russo, tendo em vista que militares das Forças Armadas Alemãs desembarcaram em Vilnius, na capital da Lituânia. A Lituânia, além de fazer parte da OTAN, é um dos países que faz fronteira com a Bielorrússia e com o enclave russo de Kaliningrado. A medida ocorre após a recente ameaça por parte do ditador Lukashenko de que pretende abrir um corredor terrestre transpondo parte da Polônia e dos países bálticos, especialmente a Lituânia. O objetivo de tal ação seria para que tanto a Rússia como Belarus tivessem acesso ao território russo de Kaliningrado. O vídeo em que o líder bielorrusso confessa seus planos viralizou pelas redes e inclusive já foi publicado aqui no canal. Mas como será que a Rússia reagiu a essa manobra alemã? E quais serão os próximos passos da Bielorrússia diante desta nova ameaça? Ainda, como a Rússia vem tratando a proximidade da Armênia com os Estados Unidos e a União Europeia? Será que Vladimir Putin também tentará anexar o território armênio? Permaneça neste vídeo e compreenda tudo isso agora mesmo. Seja muito bem-vindo, você está no canal Conflitos e Guerras. Se você acompanha o canal há algum tempo, talvez você tenha visto o vídeo em que tratamos da questão da Bielorrússia no que diz respeito à sua intenção de transpor o corredor de Suwałki, que abrange os territórios da Polônia e da Lituânia. No vídeo em questão, Lukashenko, numa visita às suas tropas que estavam destacadas nas proximidades das fronteiras com os países bálticos, conversava com um de seus generais sobre os preparativos para uma incursão terrestre, com o comandante reportando a Lukashenko a situação do planejamento da operação. Todo esse planejamento envolve apenas um claro objetivo: conseguir acesso ao território russo de Kaliningrado. Como e quando isso será colocado em prática ainda não ficou claro. O que chamou a atenção foi a naturalidade com que o ditador bielorrusso abordou a questão, levantando grande preocupação na Polônia e nas nações bálticas. Como referi naquele vídeo, a Polônia vem há anos fortalecendo suas forças armadas, na medida em que vem investindo 3 a 4% do seu PIB em defesa. De 2020 para cá, a Polônia adquiriu 1.000 tanques sul-coreanos K2, mais de 600 obuseiros autopropulsados e 48 caças FA-50, sem falar nos sistemas de defesa antiaérea adquiridos dos Estados Unidos. Além disso, recentemente a Polônia suspendeu sua participação no Tratado sobre as Forças Convencionais da Europa, e isso significa que a Polônia agora poderá triplicar seu efetivo militar sem qualquer impedimento. Acontece que a Lituânia e os demais países bálticos não possuem uma força militar como a da Polônia. Portanto, em caso de invasão bielorrussa, seria muito difícil conter um avanço militar nos moldes do que Lukashenko vem planejando. E é por conta disso que a Alemanha resolveu agir. Sendo um país membro da OTAN e estando relativamente próximo à Lituânia, a Alemanha agora mobiliza seu contingente militar em apoio aos aliados lituanos. E caso Lukashenko prossiga com seu objetivo, Belarus terá de enfrentar não só a Polônia, que atualmente conta com cerca de 120 mil soldados na ativa, mas também a Lituânia, que possui aproximadamente 17 mil militares em atividade, além de 90 mil na reserva. Somado a isso, Lukashenko agora terá de lidar também com as tropas alemãs, que contarão com 5 mil homens no primeiro momento, todos destacados no flanco leste da Lituânia, região mais crítica da possível disputa. Vale lembrar que uma invasão militar tal qual planeja Lukashenko nada mais é do que, para o país invadido, uma declaração de guerra. Isso, por óbvio, ensejaria o acionamento do artigo 5º da OTAN, devendo, neste caso, tanto a Lituânia como a Polônia, uma vez invadidas, receberem apoio imediato e restrito dos outros membros da aliança. E considerando que a Bielorrússia conta com pouco mais de 60 mil soldados, isso nos leva a crer que uma operação desta natureza com toda certeza teria apoio russo, até porque o interesse de ambos em Kaliningrado é mútuo. Mas será que Putin estaria disposto a iniciar uma terceira guerra mundial só por causa de Kaliningrado? O que teria Kaliningrado para despertar tanto interesse nos russos e bielorrussos? Bom, primeiramente precisamos entender o que é e o que representa Kaliningrado. Kaliningrado é uma oblast, ou seja, uma província ou região. Trata-se de um território pertencente à Rússia que faz fronteira com a Polônia e a Lituânia, tendo saída para o Mar Báltico. Por não ter ligações terrestres com a Rússia e não ser totalmente cercado por apenas uma nação, Kaliningrado é considerado um exclave. Antes da Segunda Guerra Mundial, essa localidade pertencia aos povos germânicos e possuía o nome de Königsberg. O território veio a pertencer de fato aos soviéticos somente após a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial, com os soviéticos enviando ao território os povos russos, ucranianos e bielorrussos. Com isso, o nome que antes era Königsberg foi alterado para Kaliningrado em homenagem ao revolucionário bolchevique Mikhail Kalinin. Ao longo dos anos seguintes, o oblast se tornou um importante posto militar,
sobretudo por conta do acesso ao Mar Báltico, que é um mar que não congela, sendo de grande importância para a Rússia. Na ocasião da queda da União Soviética em 1991, os países que a ela pertenciam conseguiram sua independência, ficando Kaliningrado sem acesso terrestre à Federação Russa. E foi nessa mesma época que começou a crescer na Alemanha um movimento para tentar reaver Kaliningrado, mas nesse mesmo ano o governo alemão, para evitar disputas, assinou um documento renunciando a qualquer reivindicação sobre o território. Após a chegada de Putin ao poder, Kaliningrado assumiu um papel importantíssimo no cenário geopolítico, sendo vista pelo Kremlin como principal meio de poder aéreo e naval no Báltico, o que se fortaleceu ainda mais após o ingresso da Polônia e dos países bálticos na OTAN. Temendo a instalação de escudo antimíssil da OTAN no leste europeu, em meados de 2019 a Rússia instalou baterias de mísseis Iskander em Kaliningrado, mísseis esses que podem ser armados com ogivas convencionais e ogivas nucleares. Desde então, a Rússia, antes mesmo de iniciar a guerra na Ucrânia, já vinha reforçando consideravelmente a sua força militar na região, destacando caças, navios e submarinos. Ocorre que, por conta de o território ser cercado pelos seus inimigos da OTAN, a Rússia só consegue abastecer o Oblast por navios, o que demanda uma logística maior, mais custosa e mais demorada, razão pela qual pretende a Bielorrússia, a mando da Rússia, realizar a transposição de fronteiras, objetivando acessar o território por via terrestre, mesmo que isso envolva entrar em guerra com a Polônia e os países bálticos. Mas se Putin está disposto a comprar essa briga com a OTAN usando a Bielorrússia como ponta de lança, isso somente o tempo irá nos dizer. Tirando a questão da facilitação de logística, será que não haveria um outro motivo por trás desse objetivo? Talvez uma guerra na região fazendo Belarus de escudo seja a distração necessária para que a OTAN concentre seus esforços por lá e abandone um pouco de seu ímpeto com relação à ideia do envio de tropas à Ucrânia. Mas isso é só uma suposição e uma estratégia nesse sentido por parte da Rússia seria extremamente arriscada e desaconselhável por inúmeros fatores que nem cabe neste vídeo trazer. De todo modo, seja por um motivo ou pelo outro, fato é que se o plano de invasão for posto em prática, podemos esperar uma verdadeira carne, já que as nações ameaçadas não estão nem um pouco dispostas a ceder 1 milímetro de terra, com a recente chegada da força militar alemã sendo um entrave maior, tornando-se talvez uma pedra no sapato dos russos e bielorrussos. A esse respeito, inclusive, a Rússia já manifestou sua insatisfação com o envio das tropas à Lituânia, com o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, dizendo, abre aspas, o envio de tropas alemãs na região significa uma escalada de tensões e cria zonas de perigo para a Rússia, que será forçada a tomar medidas extraordinárias. Fecha aspas. Já para as autoridades da Alemanha, este é um passo importante para o exército, tal como afirmou o ministro da Defesa Boris Pistorius, dizendo que o destacamento de tropas à capital lituana está no topo das prioridades, dadas as preocupações crescentes sobre o potencial ataque de Moscou, cujo esclave russo de Kaliningrado faz fronteira com a Lituânia, juntamente com a aliada Bielorrússia. Sem dúvidas, essa hostilidade da Alemanha, em resposta à hostilidade inicial do ditador Lukashenko, só aumenta as tensões e acende um alerta em todas as nações envolvidas, sendo certo que, se da parte dos bielorrussos não se tratar de meras bravatas, podemos aguardar um conflito de grandes proporções no leste europeu. E quem não dá assistência abre para a concorrência, pois se já não bastasse as tensões no Báltico, as tensões têm se elevado também no Cáucaso, já que a Armênia, insatisfeita por ter sido abandonada pela então aliada Rússia na guerra contra o Azerbaijão, amargando uma derrota humilhante no Nagorno-Karabakh, agora vem se aproximando do Ocidente, o que está deixando Putin bastante incomodado. Recentemente, Estados Unidos enviaram aos armênios uma quantia de 65 milhões de dólares e a União Europeia já aprovou um pacote ao país na ordem de 270 milhões de euros, visando fortalecer o desenvolvimento econômico e social do antigo aliado da Rússia, que sofreu pesadas perdas militares, tecnológicas e econômicas desde a guerra de 2020 e 2023 pelo Azerbaijão. Além disso, o governo da Armênia vem declarando publicamente que deseja ingressar na União Europeia, com o Parlamento Europeu aprovando em meados de março uma resolução favorável a que sejam aprofundadas as relações entre o bloco comunitário e o país. Essa aproximação com o Ocidente irritou a Rússia, na medida em que a Rússia acusou o Ocidente de manipulação, com Moscou apontando o que eles chamam de novas linhas divisórias e um crescimento descontrolado das tensões. A partir disso, então, será que vemos uma operação militar russa na Armênia? Penso que num primeiro momento não. Em que pese toda essa proximidade da Armênia com o Ocidente estar incomodando Putin, seria necessária uma proximidade mais abrangente do ponto de vista militar para que a Rússia se veja obrigada a intervir no Cáucaso.
Mas me conte aí nos comentários, você acha que a Rússia em algum momento tentará uma investida militar na Armênia, tal qual realizou na Ucrânia? E se isso acontecer, você acredita que a OTAN fornecerá apoio militar aos armênios da mesma forma que vem fazendo pela Ucrânia? E sobre a questão do Báltico, você acredita que em algum momento haverá uma invasão militar por parte da Bielorrússia ou isso não passa de bravata? E se você gostou deste vídeo, não esqueça de se inscrever e deixar o seu like, além de ativar o sininho para receber nossas notificações. Pela sua audiência, meu muito obrigado e até a próxima.